Oi, tudo bom, gente? Nós vamos continuar aqui com a nossa apostila e eu vou mostrar novas formas de escrever e de ler, formas que vocês já conhecem, mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre elas. Então, aqui nós vamos para a página 56. Na página 56, estamos falando sobre HQs. H de história, Qs de quadrinhos, histórias em quadrinhos. Então, o texto inicial diz o seguinte: a imagem foi a primeira forma de comunicação escrita a ser utilizada pelo ser humano. Antigas pinturas nas cavernas pré-históricas já retratavam cenas de caçadas, homens e animais em luta. O primeiro desenho de humor que se conhece é egípcio e surgiu por volta do ano 3000 a.C. Ele está no Museu de Turim. Ele representa animais assumindo papéis humanos e se comportando como se fossem gente. No século XIX, surgia a primeira história em quadrinhos, HQ, oficialmente reconhecida. The Yellow Kid, O Menino Amarelo, de autoria de Richard Outcault, publicada em 16 de fevereiro de 1896 no jornal americano New York World. No Brasil, com histórias cômicas e infantis, surge no século XX a primeira revista especializada no gênero HQ, o Tico Tico. Número 1. O texto acima apresenta informações sobre o surgimento das histórias em quadrinhos. Abaixo temos uma linha do tempo. Você conhece uma linha do tempo? Ela é uma descrição dos principais fatos sobre um assunto em um determinado período de tempo. Releia o texto e preencha os quadrinhos abaixo com as informações sobre o surgimento das HQs. Para ajudar você, o primeiro quadrinho já está preenchido. Pré-história. A imagem é a primeira forma de comunicação escrita do ser humano, com pinturas nas cavernas. No ano 3000 a.C., segundo o texto, diz que o primeiro desenho de humor apareceu no Egito, com animais assumindo papéis humanos. No século XIX, apareceu o primeiro HQ, chamado The Yellow Kid. No século XX, a primeira revista HQ brasileira aparece, chamada Tico Tico. Então, a linha do tempo é quando você coloca períodos diferentes do tempo na ordem cronológica e os fatos, os acontecimentos daquela época. Na página 57, nós temos aqui alguns exercícios e mais uma tirinha. Então, olha só. Ele diz: você vai ler agora 2 tirinhas e conversar sobre elas. Vamos lá? Seu gato é gordo e preguiçoso. Isso daí está aparecendo na TV. Ele não faz nada além de comer e dormir. Bem, e daí? Aí essa pergunta e daí chama a atenção do Garfield e ele chama o seu dono. John, você está perdendo um programão. Na tirinha do Garfield, por que o gato se dirige a John, seu dono, em um tom irônico, usando a palavra programão? Então, porque na TV, o dono do gato preguiçoso não se importa, ele fala e daí. E tudo o que o Garfield quer é que o dono veja aquele programão que diz que gatos preguiçosos tá tudo bem. O John também não tem que estar nem aí. Então, a ironia tá aí, tá nessa chamada, né, dele ser preguiçoso e achar que aquilo é um programão porque apoia o comportamento dele, ok? Segunda, olha só o que dá para fazer com meias grandes. A gente coloca uma em cada orelha e uma no nariz. Um elefante, hahaha, eu também quero umas meias. E aí aparece o pai do Kevin gritando: eu estou avisando, se eu perder o ônibus a coisa vai ficar feia. E ele procurando as meias. Na tirinha vemos Calvin, seu amigo, eu falei errado o nome dele, Tigre e o seu pai. Explique, no último quadrinho, por que o pai do menino fica irritado com ele. Então, como a gente já viu, Calvin estava brincando com as meias, né? Pegou as meias do pai, mas ele não teve a percepção de que o pai precisava das meias para sair, para ir trabalhar, provavelmente. E o pai está irritado por isso, porque ele quer as meias para poder ir trabalhar e não se atrasar, não perder o ônibus.
Bem, vamos para a página 58. Eu tenho feito uns videozinhos mais rapidinhos, falando menos, para não ocupar muito a memória de por causa da internet, né? Para não atrapalhar vocês, que eu sei que às vezes tem dificuldade com a internet. Nas tirinhas da página anterior, você observou os balões utilizando nas HQs. Vamos conhecê-los. Então, olha que interessante, gente. Tipos de balões. A gente tem aí, ó, um balão redondinho ou oval, com a escrita lisa, né, o desenho liso. Oi, como vai? É a fala do personagem. Nós temos o mesmo balão, só que tracejado. O cochilo do personagem. Onde ele está? Quer dizer, ele está cochilando. Cochilar é ter um soninho, não está muito acordado. Aí vem aquela forma de nuvenzinha com as bolinhas, o pensamento do personagem. Cadê o livro? Depois temos aquelas pontinhas estelares, o grito do personagem, socorro! Quando nós temos o balãozinho com várias puxadinhas, né? Aquelas pontinhas estelares também, só embaixo, indicando os personagens que estão falando, e a gente está mostrando que mais de um personagem disse aquilo. Bom dia, professora! Então, foram os alunos. E aquele tipo de balão ali, meio retangular, com umas falhas, é uma fala eletrônica. Então, a fala de, por exemplo, uma secretária eletrônica, né? Ou um robô. E aí a gente representa assim. Nas histórias em quadrinhos, HQs, ocorre o uso dos balões para a construção de sentidos na fala dos personagens. Cada traço e formato do balão indica o que o personagem deseja expressar. Vamos a mais uma tirinha? Divirta-se. E aí, eu gosto muito desse personagemzinho aí. A gente vai ver aqui, ler a tirinha dele. Essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Tá entre aspas, porque é a fala de alguém. Como você conseguiu errar essa? Perguntou, né? Provavelmente o pai a ele. É óbvio que é água. Então, essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Água. O que você colocou na prova? E aí ele disse, amor. Na tirinha do Armandinho, a resposta para a questão começava com a letra A. Você acha que as duas respostas dadas são corretas, água e amor? Com certeza sim, né? Mas a professora esperava água. Então, isso daqui é uma crítica à questão de que o ser humano precisa amar mais para viver melhor. É essencial para a nossa vida. Na página 59, nós temos ali, olha, produção de texto. Que tal você escrever sua própria história em quadrinhos? Para isso, você pode usar o espaço abaixo. Crie uma história utilizando as suas ideias. Ela pode ser sobre um super-herói ou sobre algum personagem divertido que você tem em mente. Você pode trabalhar em duplas. Sabia que pode ser trabalhado em dupla mesmo virtualmente? Porque você pode formar um grupo, uma dupla, ou você pode conversar pelo WhatsApp com alguém e fazer junto o exercício. Dê um título à sua história e aproveite para colorir seus desenhos. Utilize os balões para as falas dos personagens e, se precisar de ajuda, fale com sua professora. Olha, lindo. Então, por hoje é só. Eu não sei se vocês chegaram a fazer essa atividade que eu já tinha pedido. Se não, façam, tirem foto e mandem para mim pela plataforma ou pelo WhatsApp, ok? E fica para casa a atividade, tá? Páginas 60, 61, 62 e 63, tá bom? Um beijo para vocês.